Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu me chamo Eliseu Lopes, sou acadêmico do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade do Estado do Amapá. Nesse momento, nós iremos começar a nossa apresentação do pré-projeto, que é um requisito avaliativo para a disciplina de Metodologia do Trabalho Científico, orientado pelo professor especialista Isaacs Loureiro. Nossa temática, que será apresentada nesse momento, se chama Descalculia no processo de ensino-aprendizagem. Diagnósticos, tratamentos e intervenções nas séries iniciais ao ensino médio. Começaremos a nossa apresentação falando no contexto geral sobre o assunto da descalculia e começamos com uma pergunta. Qual a relevância desse estudo? Então, os estudos que são realizados na área de educação matemática e psicopedagogia relacionam esses transtornos ao assunto intitulado descalculia do desenvolvimento, que, em outras palavras, é a dificuldade persistente da aprendizagem na matemática. Em contexto geral, grande parcela dos alunos apresentam dificuldades no aprendizado da matemática. Usando como referência os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, a média dos jovens brasileiros é de 377 pontos em relação ao parâmetro, que é 490, o que evidencia que mais de 70% dos alunos estão abaixo da média esperada. No ensino fundamental, 40% dos alunos não conseguem acompanhar o que lhes é ensinado, e 10% desses alunos apresentam a descalculia, e isso equivale a 500.000 de alunos no Brasil. Alguns transtornos, como a dislexia e a disgrafia, que são transtornos específicos de aprendizagem em linguagens, eles são mais comuns de serem identificados no início da alfabetização, e com o auxílio de professores e psicopedagogos, essas dificuldades podem ser sanadas. Mas como isso se aplica ao ensino da matemática? Como se aplica à alfabetização da matemática? O transtorno ele é caracterizado pela dificuldade no processamento numérico e em cálculos básicos, prejudicando dessa forma o rendimento do aluno e a sua vida cotidiana, uma vez que se torna necessário a manipulação dos números. Assim, a descalculia ela é classificada como uma dificuldade crônica e afeta de 3 a 6% dos estudantes em fase escolar. Em um levantamento realizado no ano de 2017 pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica, SAEB, identificou que entre os alunos do terceiro ano do ensino médio, 7 entre cada 10 alunos apresentam insuficiência no ensino da matemática. Por isso, é fundamental que os alunos que apresentam a dificuldade de aprendizagem não sejam vistos como culpados e que as escolas não sacralizem como único ponto de valor o rendimento escolar, fazendo dessa forma com que o aluno ele possa ser melhor inserido nas escolas, nas famílias, na sociedade, circunscrevendo o problema à própria dificuldade de aprendizagem. A descalculia ela pode ser dividida em subtipos. O Dr. Ladislav Koski, no ano de 1974, descreveu a descalculia em 6 tipos distintos, que são a descalculia verbal, practognóstica, léxica, gráfica, ideognóstica e operacional. A descalculia verbal ela é caracterizada pela dificuldade para nomear e compreender os conceitos matemáticos quando estes são representados verbalmente. Os indivíduos que são acometidos por esse tipo de descalculia, eles são capazes de ler ou escrever os números, mas apresentam dificuldades quando estes são representados verbalmente. Na descalculia practognóstica, os alunos eles são incapazes de relacionar um conceito matemático abstrato a um conceito real. Eles possuem dificuldades para enumerar, comparar e manipular objetos reais e imagens e associá-los a conceitos matemáticos. Eles não conseguem, por exemplo, fazer uma equação e aplicá-la a uma situação do cotidiano. A descalculia léxica
Ela é a dificuldade para ler e entender números e símbolos matemáticos, além de expressões e equações. O aluno com descalculia léxica, ele pode entender os conceitos quando são falados, mas tem dificuldades para escrevê-los e entendê-los. A descalculia gráfica, como o próprio nome sugere, ocorre quando há uma insuficiência na compreensão dos conceitos matemáticos quando estão na forma escrita. Geralmente, esse tipo de descalculia é mais presente em alunos que já apresentam transtornos como a dislexia e a disgrafia, que são transtornos específicos de aprendizagem de linguagens. A descalculia ideognóstica é a dificuldade para fazer cálculos mentais e compreender os conceitos matemáticos. Em outras palavras, o aluno não consegue fazer cálculos mentais e nem relacioná-los com conceitos matemáticos. No que configura a descalculia operacional, o aluno ele tem dificuldades para fazer a execução das operações e cálculos numéricos, tanto escritos como verbais. É um tipo de descalculia também que faz com que o aluno ele não consiga se lembrar dos conceitos que são ensinados logo após a sua aprendizagem. Nesse momento, a gente vai fazer agora uma relação do professor e aluno nas séries iniciais ao Fundamental 2. Algumas características específicas da descalculia, elas podem ser identificadas quando o aluno, por exemplo, faz a troca dos algarismos de posição, o 5 pelo 2 ou o 6 pelo 9. Eles não possuem capacidade de estabelecer correspondência, têm dificuldades na contagem e dificuldade na compreensão de conjuntos. Eles não compreendem o significado de uma coleção de objetos. Eles também apresentam dificuldade na conservação, ou seja, o aluno ele não consegue identificar, por exemplo, o número 6 e fazer uma associação à soma dos números 4 mais 2. Para eles, simplesmente significa mais objetos. Ainda nas dificuldades apresentadas desses alunos está a dificuldade nos cálculos, em virtude do déficit de memória que dificulta essa aprendizagem, a impossibilidade de resoluções orais pelo déficit de compreensão dos elementos que propõem as resoluções orais, não sabem distinguir, quer dizer, têm dificuldade na compreensão de medidas, eles não sabem fazer uma relação quando se trata de medidas em situações precisas, não sabem dizer as horas, uma vez que não têm o conhecimento dos minutos e dos segundos, não sabem distinguir valores em moedas, como, por exemplo, fazer uma relação de uma moeda de 25 centavos a 5 moedas de 5 centavos, e não compreende a linguagem matemática. Fazendo agora uma relação do professor e aluno no ensino médio, foram estabelecidos pelo Parâmetros Curriculares Nacionais, PCNs, 9 objetivos para ensino e aprendizagem da matemática no ensino médio. Entre eles está a compreensão de conceitos, procedimentos e estratégias, aplicação de conhecimentos matemáticos em situações diversas, análise e valorização da informação, o desenvolvimento das capacidades de raciocínio e resolução de problemas, o estímulo à confiança, estabelecer conexões entre diferentes temas matemáticos, reconhecer representações equivalentes, promover a realização pessoal e expressões orais, escritas e gráficas, valorizando a precisão da linguagem e as demonstrações em matemática. A descalculia ela é classificada como um transtorno específico de aprendizagem e é subdividida em alguns graus. O aluno descalcúlico que apresenta um grau leve de descalculia, ele é favorável às intervenções ao qual é submetido.
Quando o aluno ele apresenta um grau médio de descalculia, implica dizer que ele tem dificuldades em algumas áreas específicas da matemática. Já quando o aluno apresenta um grau grave de descalculia, quer dizer que esse aluno sofreu lesões neurológicas, que geralmente ocorrem por causa de traumatismos, o que leva a um déficit intelectual. Chegando nos diagnósticos, no que compreende o aluno descalcúlico, Olivier sugere que entre os 3 e 6 anos já se pode detectar uma possível descalculia, analisando-se os seguintes sintomas. O aluno parece não reconhecer números e nem os distingue. Se confunde achando que todos os números são iguais, não consegue dizer com exatidão quantos anos tem, nem mesmo mostrando nos dedos. Não sabe distinguir o número de sua residência nem a data do seu aniversário. Não consegue contar em sequência lógica, não consegue fazer contas básicas, mesmo usando objetos concretos. Não reconhece símbolos matemáticos, não consegue escrever os números, demonstra nervosismo quando expostos às aulas de matemática. Ainda na parte de diagnósticos, vamos falar um pouco da descalculia e o cérebro humano. Os sintomas que determinam um provável indivíduo descalcúlico devem ser comprovados por meio de testes e exames, e com o acompanhamento de uma equipe multidisciplinar. No campo da psicologia, esses profissionais contribuem com a avaliação da inteligência, do rendimento escolar e com a avaliação neuropsicológica. Os da medicina contribuem com a exclusão de problemas neurosensoriais que podem estar comprometendo a aprendizagem do aluno descalcúlico. Com os avanços da tecnologia, é possível recorrer à neuroimagem funcional através da ressonância magnética. O processo de aprendizagem ele está ligado ao sistema nervoso central, que é formado pelo cérebro e está dividido em áreas conforme mostra a nossa imagem. O processamento numérico ele está diretamente ligado ao lobo parietal, que se encontra posterior ao lobo frontal, superior ao lobo temporal e anterior ao lobo occipital. Nessa área, é possível verificar a insuficiência de neurônios, o que identifica um possível aluno descalcúlico. Ainda na região do lobo parietal, existe uma área chamada sulco intraparietal, que é uma área crucial para a representação do número numérico, do processamento numérico. Em pessoas que não sofrem com transtorno de aprendizagem, essa área ela é sempre ativada quando se tem a manipulação dos números. A descalculia ela é causada pelo déficit da aritmética localizada na região do sulco intraparietal e acaba por afetar alguns processos cognitivos, como a memória de trabalho, a velocidade de processamento de informações, as habilidades visuais, psicomotoras e a linguagem matemática. Conforme Pinheiro e Fosa, o lobo parietal é a área cerebral responsável para a representação de domínios de quantidades das funções verbais, espaciais e do foco de atenção para a resolução de operações de quantidades, grandezas, proporções e números. Já o sulco intraparietal bilateral representa o papel-chave da especificidade numérica no cérebro, tanto nos hemisférios, nos ambos hemisférios. No Brasil, existem alguns instrumentos que podem ser utilizados para avaliar as habilidades matemáticas e as dificuldades que os alunos apresentam. Nós iremos estudar dois desses instrumentos. O primeiro é a escala Wechsler de inteligência e o segundo é o teste de desempenho escolar. A escala Wechsler de inteligência, David Wechsler, psicólogo norte-americano, ele propôs um instrumento clínico de aplicação individual que tem como objetivo avaliar a capacidade intelectual das crianças e o processamento de resolução de problemas. A faixa etária é de 6 a 16 anos e é composto por 15 subtestes, sendo 10 principais e 5 suplementares.
que está dispostos em 4 índices: a compreensão verbal, a organização perceptual, a memória operacional e a velocidade de processamento. No que compreende o teste de desempenho escolar, ela é uma ferramenta que se apropria da psicopedagogia e busca oferecer uma avaliação das capacidades fundamentais para o pleno desenvolvimento escolar dos alunos. É um instrumento da psicometria e está diretamente ligado às disciplinas de exatas, mais precisamente à matemática e à estatística. Agora nós iremos falar um pouco sobre o tratamento da descalculia no processo de ensino-aprendizagem. Quais profissionais estão envolvidos? O tratamento do aluno descalcúlico requer uma equipe multiprofissional, onde estão inseridos os psicopedagogos, os psicólogos, os professores, os neurologistas, dentre outros. Esses profissionais seguem uma etapa de avaliações de caso, análises de dados sobre o histórico escolar, bem como a instrução dos pais no acompanhamento do aluno, prestando explicações e orientações relacionadas às dificuldades que foram diagnosticadas. A gente dá uma ênfase ao papel do psicopedagogo, pois ele tem um papel muito significativo no tratamento do aluno descalcúlico, pois é um profissional que atua diretamente dentro da escola. O planejamento ele deve ser distinto para cada caso e aluno, fazendo um processo que busque as qualidades desse aluno e descobrindo formas para o aluno passar a aprender de forma compensatória. Nas palavras de Pinto e Matos, o tratamento realizado com o aluno é de grande relevância, pois, na medida que eles se percebem capazes de produzir, podem avançar cada vez mais em seu processo de aprendizagem, lembrando que, quanto mais cedo for diagnosticado e começar o tratamento, menos dificuldades eles apresentarão. De acordo com Chamat, as intervenções pedagógicas devem ser cuidadosamente planejadas, devendo-se prioritariamente enfatizar a avaliação prévia e enfoque no objetivo a ser modificado. Compreender o diagnóstico e o tratamento adequado de um aluno descalcúlico é fundamental para o pleno desenvolvimento das intervenções pedagógicas no sentido de superar esse déficit de aprendizado. Partindo agora para as áreas de intervenções, para o auxílio e a orientação do professor, visando o desenvolvimento dos conteúdos matemáticos em sala de aula, podemos destacar a percepção de figuras e formas, pois geram experiências graduadas e simples, observando os detalhes e semelhanças, assim como também as diferenças. As ordens e sequências, fazendo uma relação entre primeiro e segundo, dias da semana, a ordem dos números e etc. Os conceitos de números que trabalham a correspondência um a um, constituindo fileiras idênticas de objetos. E as operações aritméticas, pois deve ser feito um trabalho adequado para que a criança entenda que a adição se dá pelo acréscimo, a subtração pela diminuição, a divisão pela repartição e a multiplicação pela sucessão de parcelas de somas iguais. Além destes, existem outros recursos e estratégias que podem ser utilizados em sala de aula. Enquanto professores, podemos utilizar recursos e materiais para auxiliar esses alunos, como permitir o uso de calculadoras, ajudar o aluno na organização do caderno, sugerindo o uso de um caderno quadriculado, ter um tempo diferenciado para avaliação escolar, formular questões claras e objetivas, evitar chamada oral, usar recursos como jogos para trabalhar diversos conteúdos, como sequência e contagem, permitir tarefas em dupla ou em grupo. Isso facilitará o aprendizado e a socialização, não discriminar ou reprimir o aluno na frente dos colegas, mostrar que está ali para auxiliar o aluno com paciência e afetividade. Não forçar o aluno a fazer lição no quadro negro ou quando perceber que ele está nervoso. Usar situações do cotidiano do aluno para que ele entenda os enunciados dos problemas. Campos Apu de Borges.
Alguns dos objetivos que é possível alcançar por meio dos recursos lúdicos é o levantamento e a sistematização do perfil do aluno, detectar os principais pontos das dificuldades, o desenvolvimento das atividades em conjunto, uma vez que isso proporciona a confiança do aluno, e o auxílio ao aluno quando estes apresentar dificuldade. Partindo agora para as intervenções pedagógicas aplicadas nas séries iniciais, ou seja, o Fundamental 1, que engloba o primeiro ano ao quinto ano do ensino fundamental. Um dos primeiros pontos é superar as dificuldades de percepção visoespaciais, dando em foco a percepção de figuras e formas, usando conceitos da vida real e experimentos. A proposta deve ter significado, deve trazer o encorajamento e explorar várias ideias e conceitos matemáticos de forma que os alunos ampliem com prazer e conservem uma curiosidade acerca da matemática, adquirindo diferentes formas de perceber a realidade. Em relação ao acompanhamento, fazendo uma alusão ao papel do adulto como regulador do relacionamento com a criança, cabe ao professor o papel de mediador, proporcionando instrumentos adequados para o aluno, com o intuito de auxiliá-lo na produção de novos saberes partindo daqueles que ele já possui. As ferramentas de intervenção se dá através da exploração e atividades focadas no desenvolvimento mental. Nas séries iniciais, deve-se estimular a elaboração de estratégias nas resoluções de problemas, ampliando a compreensão e a familiarização com a linguagem matemática. Respeitar o nível de descalculia. O professor ele deve respeitar o nível de descalculia que é apresentado pelos seus alunos, estimulando a participação e o desenvolvimento do aluno. Recomenda-se ainda que as atividades sejam munidas de um repertório variado, tanto escrito como oral, com objetos concretos, apresentando problemas e, em casos de erros, apresentar também a conta armada. As intervenções pedagógicas no ensino fundamental 2, que compreende do sexto ao nono ano do ensino fundamental. Alunos descalcúlicos. Uma grande parcela dos alunos que são diagnosticados com descalculia, ela se apresenta nos anos em que o aluno ele é inserido no ensino fundamental, uma vez que se inicia um processo de educação matemática com conteúdos mais direcionados. Verifica-se ainda que grande parcela desses alunos se encontra na rede pública de ensino, nos levando a entender que o problema está na qualificação dos professores e suas dificuldades em identificar os alunos com transtorno de aprendizagem. Para Silva, os jogos são de fundamental importância, pois além de familiarização com o jogo propriamente dito em uma linguagem matemática, o aluno é capaz de absorver os conceitos de regras dos jogos que estabelecem parâmetros matemáticos que podem ser observados nos jogos de Matrix, Palito, Soma de 15, Tangram, jogos dos hexágonos, Soma circular, questões de portas e trimo. Estes jogos estimulam a aprendizagem de matemática e tornam esse processo mais prazeroso. Chegamos agora nas intervenções pedagógicas aplicadas no ensino médio. Propostas de intervenção. Elas devem ser bem diferenciadas e bem elaboradas, visando a possibilidade de uma resposta negativa, uma vez que a padronização de técnicas pedagógicas que são aplicadas em sala de aula, ao invés de incluir, podem acarretar na exclusão do aluno descalcúlico. Os principais teóricos que foram abordados nessa pesquisa, eles são unânimes ao informar que, nesse processo de aprendizagem,
a intervenção voltada aos jogos são imprescindíveis para o desenvolvimento da linguagem matemática. O ensino e aprendizagem, ele deve contribuir de forma relevante para a formação cultural e social do aluno do ensino médio. Algumas sugestões de melhoria do ensino podem ser usadas nesse contexto. Dentre elas, nós podemos destacar em oportunizar o professor a discutir em sala de aula os problemas do cotidiano do aluno, fornecer recursos visando o aperfeiçoamento das práticas pedagógicas, como cursos de capacitação profissional, para a melhoria da qualidade do ensino e aprendizagem da matemática, a valorização financeira do professor. Dessa forma, esse professor não terá que trabalhar 3 turnos para poder sobreviver e terá tempo para pensar em aprendizagem matemática e agir da melhor forma possível para o desenvolvimento dos alunos com dificuldades na aprendizagem. E tempo para o planejamento das atividades acadêmicas, como desenvolver projetos que envolvam problemas do cotidiano que possam ser agregados aos cálculos, propondo dessa forma uma aproximação mais natural dos alunos de descalcúlico com a matemática. De acordo com Hoffman, os professores sabem que a classe não responde de forma homogênea ao que lhes é ensinado, e da mesma forma, nem todos compreendem usando as mesmas estratégias cognitivas. Nesse sentido, é importante que o professor fundamente seu trabalho de acordo com as necessidades de cada aluno, considerando não somente os seus conhecimentos prévios, mas também o conhecimento emocional, o momento emocional, os interesses e as ansiedades que permeiam a vida desses alunos. O professor. Nesse sentido, os professores devem propor atividades que potencializem a construção e a significação dos conceitos matemáticos por meio de planejamentos que contemplem a utilização de jogos, resoluções de problemas, desafios, experimentos e atividades lúdicas, tanto para cada caso em particular quanto no coletivo, proporcionando a inclusão do aluno e dando uma nova perspectiva ao querer aprender matemática. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Paulo Montenegro no ano de 2008 identificou que a cada 5 brasileiros com mais de 16 anos, apenas um é capaz de resolver um problema matemático com mais de uma operação, como, por exemplo, a expressão numérica 1 mais 6 menos 5 vezes 2. São 77% de semi-analfabetos matemáticos incapazes de fazer contas, interpretarem tabelas ou decidir se vale mais a pena comprar uma lata de leite em pó de 400 gramas a R$ 5,00 ou uma de 150 gramas a R$ 4,20. Diante dessa questão, os parâmetros curriculares nacionais propõem um ensino da matemática dinâmico voltado para a realidade do aluno, buscando a formação básica do educando para o mercado de trabalho e relações sociais. Recomenda-se um ensino em que os conceitos auxiliem em fatos reais no formato de capacidades intelectuais e no desenvolvimento do raciocínio lógico. Brasil, 2001. E finalizamos agora a nossa apresentação com a pergunta que se fala sobre sobre a questão que se fala sobre priorizar a cidadania e a inclusão social. Dessa forma, é imprescindível realizar atividades ao longo do ano letivo que proporcione o resgate dos conceitos matemáticos, contemplando a utilização de materiais lúdicos ou atividades diferenciadas, mas são as propostas de intervenção que podem ser aplicadas entre alunos descalcúlicos do ensino médio. A utilização de recursos como situações-problemas, jogos matemáticos, história da matemática, tecnologia da informação e comunicação, entre outras, proporcionam um vínculo afetivo entre o aluno e o professor, resultando no aumento da autoestima desse estudante, uma vez que a relação do ensino da matemática com situações do cotidiano faz do aluno um indivíduo mais participativo, criativo e desenvolve o seu pensamento lógico-matemático, priorizando a cidadania e a inclusão social. A pesquisa concluiu
que o apoio do envolvimento no acompanhamento e processo de aprendizagem, bem como o amparo sobre sua capacidade, são o que os alunos com esse tipo de distúrbio necessitam para desenvolverem e alcançarem seus objetivos na escola. E o professor é parte crucial nesse processo. Finalizamos agora a nossa apresentação do pré-projeto. Agradecemos a participação de todos e esperamos que todas as competências tenham sido atingidas. Muito obrigado e até mais.